Olá pessoal, bem-vindo ao canal Psicoanálise. Eu vou fazer um comentário aqui agora do Reels que eu vi aqui no Instagram, né? Bem rapidinho, porque praticamente eu vou chover no molhado, né? E isso que eu achei interessante, que eu fiquei até rindo, né? Porque, vê bem, há mais de uns 6 anos atrás, quando eu lancei o meu livro, eu já tinha o foco lá naquela época lá, que o que manda, o que determina e para o entendimento do ser humano, dos aspectos comportamentais, sentimentos, né? Tudo isso, esse balaio todo, para a gente entender e lidar com isso, tem que entender de narcisismo. Tem que dominar o tema narcisismo. Coisa que o Freud começou lá na época dele, dando pontapé inicial com a introdução ao narcisismo, e de lá para cá a coisa ficou meio que em banho-maria, meio que abandonado, até que devagarinho ele foi, como diz, se encorpando e tomando vulto, principalmente por quem? Pelo capitalismo, porque o capitalismo domina o narcisismo. Ele sabe o que esse é o calcanhar de Aquiles do ser humano, não é de hoje. Né? O progresso do capitalismo se deve totalmente a uma exploração narcísica inconsciente. Né? E isso a psicanálise teria o mérito de ter propalado primeiro esse ponto, de ter defendido isso veemente, mas vamos dizer assim, todos os grandes teóricos, estudiosos, pesquisadores, parece que ficou dormindo no tempo. Raras exceções, né? Como um amigo meu, psicanalista do Rio, né? Victor Manuel Andrade, que divulgou o livro dele, né? O Narcisismo e Mal-Estar na Civilização, que é uma obra-prima falando sobre o narcisismo, né? E na época que eu fui lançar meu livro, eu fiz contato com ele, que eu tinha lido o livro dele, falei que achei ótimo, né? A gente entrou em contato, mandei o meu para ele, ele me devolveu fazendo uma avaliação muito boa do meu livro, né? Porque a gente estava falando mais ou menos a mesma língua, né? Dizendo o quê? Que o narcisismo é o calcanhar de Aquiles. A diferença é que eu desenho, né? Como diz, ele me deu os parabéns por isso, eu fiquei muito grato, né? Porque ele reconheceu o meu trabalho, como tenho lá guardado, né, a resposta dele, né? Porque eu quis pôr isso em fórmula, porque você vê, toda ciência, quando ela fica madura e poderosa, ela cai em fórmulas. Pode reparar, qualquer ciência em si, ela tem suas fórmulas. Uma ciência, não saber que não tem fórmula, é porque ainda não está maduro para ser considerada uma ciência forte. Porque uma ciência quer dizer o quê? Um saber concreto, um saber, vamos dizer assim, estruturado. Um saber mais confiável do que qualquer outro conhecimento. Aí o que acontece? Para provar isso, você tem que pôr o conhecimento em fórmula. A fórmula quer dizer o quê? A coisa é perene, a coisa vai se repetir, a coisa vai continuar acontecendo e você domina, entende e usa isso usando uma fórmula. Que a fórmula é praticamente a essência da coisa, né? Então, para não alongar muito, né? No Reels, a entrevistadora pergunta para uma psiquiatra, que eu não lembro o nome dela agora, me desculpa aí, mas também não vou nem olhar, né? Porque não importa tanto, né? No momento, né? E a entrevistadora pergunta a essa psiquiatra o que adoece as pessoas hoje, né? Porque já estatística, né, da Organização Mundial de Saúde, coisa está dizendo que tá aumentando os níveis de depressão, ansiedade, suicídio, está aumentando e vai aumentar cada vez mais. E a pergunta dela é essa: o que adoece as pessoas hoje? A resposta da psiquiatra? A comparação. Aí ela fica nisso. Então, na comparação, se você se compara, você não trilha o seu caminho, aí você fica desvirtuado, desviado, você vai sofrer por causa disso. Então, resumindo, em parte ela acertou que o grande problema, né, da atualidade é a comparação. Agora, por que comparação? Né? Por quê? O que uma comparação leva a determinar? Quando há uma comparação, o que se estabelece? Posição. Posição do quê? De igualdade ou diferença. Se é igual, está ali no mesmo nível. Se é diferente, diferente vai ter um grau acima, um grau abaixo. A comparação gera o quê? Isso. A diferenciação. Quem acima e quem abaixo. Isso lembra o que para vocês? Né? Para quem está acompanhando meu canal, como eu falei, quem acompanha muito meu canal vai se tornar um analista com o pé nas costas, na frente de muita gente aí que ainda está engateando, ainda está chegando a perceber que a mola mestra de tudo é o narcisismo inconsciente. Então, para não alongar muito, eu já vou direto para a lousa para mostrar aqui para vocês, né, e provar, né, o que eu disse, né, não é de hoje, e estou batendo na tecla praticamente meio que sozinho atualmente. Porque muita gente nem entende muito narcisismo e muitos não estão dando nem muita bola, né? Fala isso, fala aquilo outro, tudo atravessado. Alguns se aproximam, alguns acertam sem querer, querendo, né? Meio aqui no achismo, e muitos erram também, né? Então, no meu caso aqui, vamos já direto aqui pro assunto, olha. Antigamente, na cultura anterior, antes do capitalismo selvagem e da educação anterior, o que acontecia? As relações mais valorizadas, que mais ocorria, era na R3.
que é um complexo de igualdade. Quer dizer, um ser perante o outro, praticamente no mesmo nível, né? E isso gera o quê? Gera uma aproximação entre os dois elementos, né? Uma aproximação de paixão, uma aproximação de amor, uma aproximação de amizade. Então, a grande parte do relacionamento anterior, né? Vamos dizer assim, sei lá, 60 anos, 80 anos atrás, uma coisa assim, era muito nisso aqui, era baseado muito nisso aqui. Então, quer dizer, é uma relação confortável nesse sentido. Se fosse se comparar, o que dava nessa comparação? Ah, estamos aqui, ó, estamos juntos, estamos em pé de igualdade, né? Então, é tranquilo, né? Quando alguém estava acima do outro era coisa mínima, mas o grande peso das relações era aqui e as pessoas gostavam e se portavam nessa posição. Aí o que aconteceu? De lá para cá o capitalismo veio bombando o narcisismo, hoje mais que nunca, né? Aí o que acontece hoje? Hoje todo mundo é obrigado, né? Como disse novamente, né? Por essa mola narcísica em si, né? Estimulada, de querer ficar na relação R4, que é uma relação de complexo de superioridade. É aí que começa a comparação. Por quê? Porque na R4, o narcisismo da pessoa vai estar aqui e o outro que vai estar em relação a ele vai estar sempre na posição inferior de objeto. Então, no narcisismo aqui, nessa posição, na relação R4, existe sempre um ser e um objeto. Um ser e um objeto. Então isso é uma relação desproporcional, é uma relação que causa angústia, que causa sofrimento, que causa assim, um mal-estar para quem se vê ou está na condição de objeto. A não ser que ele doure a pílula, que ele não queira ver isso e use essa relação R3 para não perceber isso aqui, certo? Isso aqui só fica estabelecido de boa, entre aspas, de boa, quando o objeto que está aqui na condição de objeto, de escravo, ele usa R3, né, para sentir que ele está tendo uma relação real, uma relação verdadeira com a outra pessoa, né? Você entende? Então vejam bem, essa relação aqui quando é verdadeira é maravilhosa, só que quando ela é verdadeira não existe o escalonamento tão assim gritante do narcisismo aqui, tá ok? Então quer dizer, essa relação para ela poder existir, a energia dela, né, evita que o narcisismo escalone, que ele fique bombado, né? E qual que é a tendência hoje? A pessoa está nessa posição, quer subir. Está nessa posição, quer subir. Está nessa posição, quer subir. Está aqui, quer subir. O narcisismo ele nunca está satisfeito. Ele está sempre querendo bombar. Ou então, no mínimo, não querer cair. Não querer decair para cá. Então, o que acontece? É uma tortura se manter na posição narcísica. Porque ele vai estar sempre em comparação, ele vai estar sempre duelando para se manter nessa posição. E enquanto a situação está acontecendo aqui, essa aqui está meio que desprezada. É um segundo nível, um segundo plano. Não sabe assim, é um plano B como seria. Não como antigamente. Antigamente aqui era um plano A. E aqui sim era um plano B. Aqui era um plano B antigamente e aqui um plano A. Porque a educação, o sistema, tudo incentivava e era tudo voltado para essa relação. Hoje não. Hoje isso aqui é usado muito como fachada para vamos dizer assim, escamotear, para esconder, para não escancarar a relação narcísica que está acontecendo. Então você vê bem, quando as pessoas se comparam hoje em dia, o que acontece? Se comparou, ou vai se sentir em cima ou vai se sentir embaixo. Então quer dizer, não tem sossego mais para ninguém. Né? Então você vê que fica claro, o problema não é tanto a comparação, o problema é o que essa comparação gera, certo? Quem está em cima fala, maravilha, estou aqui, ó, última bolacha do pacote, só que agora eu vou ter que me manter aqui o tempo todo. Por quê? Porque quem vem em relação comigo vai querer também vai se achar, né? A última bolacha do pacote. Aí imagina, duas últimas bolachas do pacote não tem, é uma última bolacha do pacote, né? Você entende? Então quer dizer, quem vai ser essa última bolacha do pacote, né? A gostosona, sabe assim? Então resumindo, você vê que está sempre se medindo, né? Um se mede de aqui, outro se mede de lá, a R3 fica condenada, que é a relação de amor, relação de união, né? de pacificação, de companheirismo, e o que fica? Fica o duelo, fica a briga narcísica. Então hoje está fácil, né? Então eu digo isso, não é de hoje, e volto a dizer, quem sabe daqui mais um ano, 2, 3, vai estar todo mundo falando o que eu já estou falando há mais de 6 anos. Você vê, nem psicanalista, a maioria não pega vamos dizer assim, essa base, né? Esse saber para desenrolar e desenvolver tanto como eu estou fazendo. Hoje eu ainda me sinto meio que sozinho, né? A gente tem um pessoal falando do narcisismo patológico, que é um tipo de narcisismo. Só que o narcisismo ele é básico, o narcisismo ele é total. Todos nós temos o narcisismo ali incrustado e a nossa, vamos dizer assim, é o nosso motor. O que muda de um para outro, das nossas ações, é o nível de energia que está em cada relação, R2, R3, R4.
O que muda é o nível, mas não existe pessoa que está livre, não existe alguém que está fora, né? E não existe só o narcisismo doente, o narcisismo perverso, sabe? Todas as posições, toda a atuação do ser humano é galgado em cima do narcisismo. Tá? Então, para não deixar muito longo o vídeo, foi só para dar mais essa, como diz de novo, chover no molhado, para dizer o que para vocês? Olha, o que eu falo, os fatos vão provando. Vocês vão ver que cada hora vai aparecer mais gente falando o que eu já comecei a falar há mais de 6 anos atrás, 6, 7 anos atrás, e continuo de lá para cá falando quase que sozinho. Daqui um tempo nós vamos ter aí um bocado de gente aí, né? Todo mundo vai cair a ficha, né? Vai cair a ficha. Eu peguei essa ficha que o Freud soprou há mais de 100 anos atrás. Coisa que estava ali no fundo do baú que ninguém teve, sei lá, não teve a condição de perceber isso aí. Você vê como que o tema era tão descuidado, tão relaxado, né? Mas quem foi que pegou isso e ficou quietinho, não falou nada para ninguém? O capitalismo. Os mentores do capitalismo sabem mais de narcisismo do que qualquer um. Hoje talvez eu esteja um pouco equiparado ali, próximo ao nível deles, né? Mas vamos dizer assim, eles estão reinando sozinho, tranquilamente, né? E fazendo milhões e destruindo do outro lado, né? E até destruindo as pessoas agora, né? Porque o capitalismo ele faz o quê? Ele produz dinheiro, onde ele produz dinheiro, ele deixa por trás, não sempre, mas em parte, um rastro de destruição, né? Ele cria, mas também ele destrói, né? Talvez na mesma proporção ou mais, né? Isso todo mundo sabe, quem for um pouquinho esperto, né? Que acompanha qualquer saber, né? Mídia, tal, sabe disso, né? O capitalismo ele cria coisas boas e úteis, mas o preço disso muitas vezes é até pior que o benefício em alguns casos, né? Não vamos dizer que a gente tem que desprezar, mas eu falo assim, que é o dinheiro a todo custo, né? E agora quando ele entrou no relacionamento, o que ele está fazendo? Está acabando com a mentalidade, está acabando com a autoestima das pessoas, né? Tá aí o Instagram para provar que ele é um grande destruidor de relacionamentos, porque ele bombou esse aspecto que é natural no ser humano. Ele jogou o holofote numa coisa que ninguém sabia lidar ainda, quer dizer, foi mexer com um monstro que estava meio que ali, ainda meio que adormecido. Agora não, agora está de olho aberto, né? Todo mundo está com seu monstrinho de olho aberto ali, ó, um querendo comer o outro. Então acho que já deu para entender. Qualquer coisa eu volto aí, né? Se vocês quiserem comentar, qualquer coisa aí, a gente faz um próximo vídeo aí. Então é isso, obrigado por sua atenção. Se você ainda não é inscrito no canal, eu peço que se inscreva, que dê o joinha para curtir, me ajudar a desenvolver o canal, tá ok? Se tiver interesse no livro que eu recomendo a ler, né, porque a Fórmula da Mente, Teoria da Gangorra, parte desse livro aqui, tá? Com uma leitura fácil, gostosa de ler, tranquilo, tá? Eu recomendo que você leia o livro. Se tiver interesse em consultoria, em fazer terapia, né, você pode marcar pelo zap que está na descrição, e aqui também na tela sempre está aparecendo no vídeo, tá ok? Então é isso, vamos a seguir, né, divulgando essa teoria, essas ideias, né? Espero que você me acompanhe nos próximos vídeos. Valeu!